Imagina só, você é uma pessoa que cometeu crimes terríveis na internet e fez um pronunciamento e pediu desculpa e depois de um tempo começa a fazer as mesmas coisas erradas de novo. E ainda vai na aba comunidade e fala que vai sumir na internet e dizendo que manipulou todo mundo e depois comenta dizendo que só fez por causa da raiva. Pois é, isso é o P-Novas, o cara que nunca muda. E para quem não conhece o P-Novas, ele é bem conhecido por fazer coisas erradas, sumir, voltar, pedir desculpa e repetir tudo de novo. E recentemente ele fez de novo, coisas bem sérias, e ainda tentou justificar, dizendo que estava com raiva. Mas vamos ser sinceros, a raiva não é justificativa. Ele sempre usa essa desculpa sem sentido, igual lá no pronunciamento dele, quando ele disse que só cometeu erros porque perdeu o Então eu canal. fiz tudo isso, mas eu quero pedir desculpas. E também não foi isso, porque o Light pegou meu canal, aí. Mas eu já resolvi com o Light, então tá de boa. Aí eu fiquei bravo, aí eu não sabia o que eu tava fazendo, aí eu fiz coisas erradas, mas me desculpa a todos vocês que eu fiz. E é isso, pessoal. Cara, perder um canal não é motivo pra sair fazendo besteira. E ele vive nesse ciclo. Admite o erro, diz que mudou e faz de novo. Diz que era zoeira. E sério, tudo pra ele é zoeira. Mas tem coisa que simplesmente não é zoeira. Tipo ele desenha um servidor para outro cara sentar em partes dele e depois dizer que é brincadeira, isso não é piada, isso é grave. E o pior, ele ainda defende pessoas problemáticas, como o Eric Opina, um cara que fez coisas nojentas e absurdas, e o P-Novas apoia ele. Como é que alguém defende um cara desses? E pra piorar, o P-Novas começou a espalhar mentiras, dizendo que eu vazei o endereço dele, sem nenhuma prova. Isso é calúnia, e calúnia é crime! E ele fica repetindo a mesma acusação sem mostrar nada. E o mais hipócrita é que quando ele me acusa disso, ele mesmo vazou meu número para outras pessoas. Aí eu me pergunto, quem é o errado da história? E além disso, ele revive tretas antigas, fica acusando os outros e ainda tenta se passar de vítima. Mas quando a gente vê as prints, é outra história. Ele continua xingando, falando da mãe dos outros e incentivando atitudes nojentas dentro do server dele. E o pior, tem amigo dele mandando fotos no server e ele não faz nada, só apoia. E em outra print, o amigo dele até fala coisas absurdas sobre uma menina chamada Violeta, que já foi vítima do P-Novas. E sabe o que o P-Novas fez? Rir, apoiar. O mesmo cara que no pronunciamento dizia estar arrependido, com lágrimas falsas. E minutos depois de pedir desculpa publicamente, ele estava lá repetindo tudo de novo no Discord. Então, por favor, acordem. Não é raiva, não é zoeira, é falta de caráter. P-Novas, você nunca mudou e nunca vai mudar. Você manipulou muita gente para acreditarem em uma mentira. Mas agora todo mundo já percebeu quem realmente você é. Nem seu editor, nem seus antigos amigos estão mais do seu lado. Só sobrou o mesmo grupinho que passa pano para tudo. Mas a verdade é uma só. Você destruiu a sua própria imagem. E bom, eu recebi mais 3 prints novas e na primeira print o P-Novas fala que mudou, sendo que minutos antes ele estava fazendo um monte de coisas erradas e falando várias atrocidades. E ainda por cima nessa mesma print ele chegou a chamar o W Simulator de uma coisa que eu não vou nem falar aqui, porque senão o YouTube derruba o vídeo. E na segunda print, um cara comentou que a gente deu 3 chances pra ele e ele não mudou. E é verdade, demos 3 chances e ele não mudou, continuou sendo o mesmo. E na terceira print, ele ainda fala que o amiguinho dele vai passar pano pra ele, mas a gente sabe que não, né? Até porque o amiguinho dele não passou pano, diferente do José, né? Que é um verdadeiro passador de pano do P-Novas. Olha, eu tô bem decepcionado com o P-Novas. E opa, aqui é o Vanil e tô participando no vídeo do TMT Fox para contextualizar algumas coisas. Eu tinha o contato dele, né, pra editar um vídeo pra ele. E por ser conveniente eu peguei e passei a conversar com ele de vez em quando. Ele parecia ter logo de cara ter mudado, né? Mas aí ele veio com aquele papo torto de que o Eric ia ser ele e postei isso na comunidade.
Porém, eu vi que não era coisa dele que tinha vazado, então apaguei e chamei ele pra collab para se explicar sobre isso. Porém, depois que eu fiz essa collab, eu recebi uma mensagem do Tails dizendo que ele tava sendo tóxico aí com o TMT Fox, o que me deixou com o pé atrás, e do nada ele soltou aquele post confessando que era mentira. Eu fiquei decepcionada, até mandei áudio pra ele, porém ele tentou se vitimizar pra mim, então eu bloqueei ele. Mas aí ele vazou meu número num grupo por aí e fiquei tipo, bem paia com isso. Mas eu não prefiro falar muita coisa, eu sei que foi meio seco tudo que eu disse, mas acredito mais no P9 e nunca fui amigo dele pra falar a verdade. Porém, vou ser amigável com todos e espero que ele mude como pessoa. Sinceramente, P9, você vacilou demais, cara. Eu acreditei em você, mas você mentiu pra mim, cara. Além de ser mentiroso, tu não mudou coisa nenhuma, cara. Tu continua sendo o mesmo cara de 4 meses atrás. E isso mostra que pessoas desse tipo geralmente não mudam.